Gênesis 25 começa falando que Abraão tinha tomado novamente uma mulher. Seu nome era Queturá. Tem-se argumentado que Abraão tomou Queturá como concubina antes da morte de Sara, uma vez que alguns acham improvável ele ter 6 filhos com uma só mulher depois de passar de uma idade de aproximadamente 140 anos, então sobreviver para ver os filhos dessa união atingirem uma idade em que Abraão poderia mandá-los embora. Todavia, Abraão viveu mais de 35 anos após a morte de Sara, vindo a morrer aos 175 anos de idade. Gênesis 25, versos 7 e 8. Assim, ele podia muito bem ter tomado Queturá por mulher, ter tido 6 filhos com ela e os ter visto crescer antes de morrer. Também parece apropriado tomar em consideração o respeito, de modo geral, que Abraão tinha pelos sentimentos de Sara, o que torna improvável que ele arriscasse a possibilidade de mais discórdia na família, comparável àquela que houve com Agar e Ismael, por tomar outra concubina enquanto ainda Sara vivia. A ordem dos eventos, conforme delineada no livro de Gênesis, é bem conclusiva ao indicar que foi após a morte de Sara que Abraão tomou Queturá como concubina. Gênesis 23, versos 1 e 2. Gênesis 24, verso 67. Gênesis 25, verso 1. Abraão, depois de muito idoso, teve faculdades reprodutivas que o habilitaram a tornar-se pai de Isaque. Evidentemente, então, ele tinha condição de gerar mais filhos com Queturá. Os nomes dos filhos de Abraão com Queturá são Zimrã, Ioquixã, Medã, Midian, Ishbaque e Suá. Alguns conjecturam que os descendentes de Zimrã estavam associados com Zabrã, uma cidade situada ao oeste de Meca, junto à margem arábica do Mar Vermelho, ou com o local Zinri, mencionado em Jeremias 22, verso 25. Ioquixã foi genitor de Sheba e de Dedã. Gênesis 25, versos 1 a 3. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, verso 32. A nação árabe, que descendeu de Medã, não tem sido identificada e não se sabe onde ela se fixou. Os descendentes de Midian, filho de Abraão, são coletivamente chamados de Midian ou Midianitas. Números 31, verso 2 e 3. Às vezes, a escritura parece referir-se a eles como ismaelitas. Gênesis 37, versos 25, 27, 28, 36. Gênesis 39, verso 1. Juízes, capítulo 8, versos 22 e 24. Isso talvez dê a entender que os descendentes de Abraão, através de seus filhos, Ismael e Midian, eram bem semelhantes no seu modo de vida, e pode ter havido maior fusão entre eles por casamentos mistos entre os dois povos. Parece também que pelo menos alguns dos queneus eram conhecidos como midianitas, visto que os queneus já são mencionados como povo antes do nascimento de Midian. Isso mostra que o cunhado queneu de Moisés, Ovav, era midianita apenas de um ponto de vista geográfico. Gênesis 15, versos 18 e 19, Números 10, verso 29, Juízes 1, verso 16, Juízes 4, verso 1. Sobre Ishbaque, não temos informações além da escassa que consta nesse capítulo da Escritura. O único suíta, descendente de Suá, mencionado na Escritura, é o companheiro de Jó, Bildade. Jó, capítulo 2, verso 11. Sheba, filho de Ioquixã e neto de Abraão, a nação árabe que dele descendeu não tem sido identificada.
e não se sabe com certeza onde ela se fixou. Os Dedanitas, descendentes de Yokshan, evidentemente estabeleceram-se ao sul e ao sudeste da Terra Prometida, na mesma vizinhança geral para onde Abraão mandou todos os filhos que teve com Queturá. Gênesis 25, verso 6. Visto que ambas as famílias de Dedanitas, a de Ramá e a de Yokshan, evidentemente povoaram partes da Arábia. Surge a pergunta de que Dedã se fala quando o nome ocorre em escritos bíblicos posteriores. No entanto, a conexão às vezes estabelecida com outros povos semíticos, tais como Edom, Temá e Bus, indica o Dedã descendente de Yokshan. Por exemplo, Dedã é alistado como estando numa extremidade de Edom, cuja terra será devastada. Ezequiel 25, verso 13. Dedã, na planície desértica, também é mandado fugir diante das forças invasoras. As caravanas dedanitas devem procurar o lugar na floresta, ao passo que Temá, através de cujo território evidentemente fogem, é convocado para prover alimento e água para o sustento dos fugitivos. Isaías 21, dos versos 11 ao 15. Igual a Edom, Dedã, por fim, também se veria obrigado a tomar o copo do vinho do furor do Eterno. Jeremias 25, versos 15, 21 e 23. Os peritos relacionam Dedã com o oásis de Al-Ula, aos 120 km ao sudoeste de Taima. Dedã gerou 3 nações: Ashurim, Letushim e Leumim. Ashurim, descendente de Dedã, filho de Yokshan, um dos filhos de Abraão com Queturá. Gênesis 25, do 1 ao 3. Usa-se no texto hebraico o sufixo indicativo do plural im, em conexão com este nome, Ashurim. Isso significa representar uma respectiva nação. Uma identificação específica não é possível, mas provavelmente se refere a alguma nação árabe setentrional. No entanto, eles não devem ser confundidos com os assírios, que eram descendentes de Ashur, filho de Shem. Letushim, descendente de Dedã, filho de Yokshan, um dos filhos de Abraão com Queturá. Este nome tem a terminação pluralizada hebraica im, como no caso dos nomes Ashurim e Leumim, que aparecem no mesmo texto. Se refere a uma nação, em vista de seu parentesco com Dedã, essa tribo provavelmente se localizava na península da Arábia, mas a identificação exata é impossível. Leumim, descendente de Dedã, filho de Yokshan, um dos filhos de Abraão com Queturá. O uso da terminação pluralizada hebraica im no nome Leumim indica que representa ou representou uma nação. A identificação específica dessa tribo dedanita não é possível identificar. Efá, filho de Midian e neto de Abraão e Queturá. Gênesis 25, versos 1, 2 e 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, versos 32 e 33. Os descendentes de Efá, pelo visto, tinham muitíssimos camelos. Isaías 60, verso 6. O restante dos filhos de Midian que geraram nações foram Efer, Hanó, Abidá e Eldaá. Não se sabe mais deles a não ser o pouco que consta nas Escrituras. Gênesis 25, versos 1 e 2 e 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, verso 33. Abraão tinha dado a Isaque tudo que possuía. Gênesis 24, verso 36.
os filhos das concubinas, provavelmente esteja falando de Agar e Queturá, foram mandados embora com presentes da casa de seu pai para o país do leste, ou seja, a Arábia, no sentido mais amplo, para o leste e sudeste da Palestina. Se o texto estiver falando de Agar e Queturá como concubinas, o mesmo sugere que, embora Abraão tivesse mandado Ismael embora sem nada, ele depois se lembrou dele e deu-lhe uma porção com o resto dos presentes, e também para os filhos de Queturá, e talvez mais outras concubinas, caso tenha ficado oculto na Torá. Abraão enviou seus filhos com as concubinas embora para o Oriente, para que Isaque, seu herdeiro, não fosse incomodado por reivindicações ou disputas após sua morte, a de Abraão. Então ele teve esse cuidado enquanto ainda vivia. Um exemplo sábio para pais que possuem grandes propriedades e muitos supostos pretendentes possíveis. Abraão viveu 175 anos. O texto bíblico parece indicar que Abraão morreu de causas naturais em boa velhice. Gênesis 25, verso 8. A descrição da morte de Abraão utiliza uma linguagem tradicional, enfatizando o avanço da idade. Seu corpo foi enterrado no sepulcro da família, onde Sara já estava enterrada. Gênesis 23, verso 19. A expressão "foi reunido ao seu povo" não denota um suposto movimento da alma, mas sim o inevitável destino da humanidade. Todos iremos morrer. Isso é destacado fortemente na Torá. Gênesis 25, verso 17. Gênesis 35, verso 29. Gênesis 49, verso 33. Deuteronômio 32, verso 50 e etc. Como vimos anteriormente, as referências bíblicas mostradas, os descendentes de Abraão mais tarde foram enterrados na mesma caverna de Marpelá. Gênesis 35, do verso 27 ao 29. Gênesis 49, dos versos 29 ao 32. Isaque e Ismael cuidaram de seu sepultamento. Nesse contexto, os filhos de Abraão com Queturá não são mencionados. Agora, Deus continuaria a obra da aliança prometida a Abraão por meio de Isaque, sendo com ele. Só lembrando que toda e qualquer bênção vinda de Deus está sujeita à obediência do ser humano à sua palavra. Embora Isaque tivesse as suas promessas, o cumprimento delas estava sujeito à sua obediência à voz de Deus. Uma prova da confiança de Isaque no Eterno foi quando Abraão foi testado no episódio em que Isaque supostamente seria sacrificado pelo pai. O mesmo certamente teria sido capaz de resistir ao idoso pai. Certamente o jovem poderia ter fugido de seu pai já bem idoso. É interessante notar a obediência de Isaque. Em nenhum momento, Gênesis 22 registra qualquer lamentação ou revolta por parte desse rapaz. Isaque, na época da morte de Abraão, morava perto do poço Lahai Roi. O poço chamado de Lahai Roi é o mesmo que fora indicado por Deus a Agar para salvar a vida de Ismael. Gênesis 16, verso 14. Quando Abraão precisou despedir Ismael pelo deserto, Deus lhe assegurou que cuidaria daquele rapaz e faria dele uma grande nação. Gênesis 17, verso 20.
A mesma promessa foi feita para Agar, Gênesis 16, verso 10. Gênesis 25 é o capítulo da Bíblia que registra o cumprimento dessa promessa. Conforme o Eterno falou a Abraão, de Ismael nasceram 12 príncipes. Gênesis 25, verso 16. Ismael também tinha pelo menos uma filha, Mahalá, que se casou com Esaú. Gênesis 28, verso 9. Os descendentes de Ismael formaram clãs árabes de grande influência nos tempos bíblicos, uma nação, conforme diz o Eterno, Gênesis 17, verso 20. Na Escritura, esse povo é chamado de Ismaelitas. Ismael morreu aos 137 anos de idade. Os nomes dos filhos de Ismael: Nevaiot, Quedar, Adveel, Ibzan, Mismad, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Yetur, Nafish, Kedmá. E pelo menos uma filha que ele teve tinha o nome de Mahalá. Os descendentes de Ismael eram na maior parte beduínos, habitantes de tendas, um povo que peregrinava por toda a península do Sinai, desde defronte do Egito, isso é, ao leste do Egito, e em todo o norte da Arábia até a Assíria. Eram famosos por serem um povo feroz e guerreiro, com quem era difícil de conviver, assim como se dissera sobre seu pai Ismael. Sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Gênesis 16, verso 12. Gênesis 21, verso 20 e 21. Gênesis 25, verso 16 e 18. Maomé, que viveu aproximadamente entre 570 a 632 da Era Comum, fundador do islamismo, afirmava ser descendente ismaelita de Abraão. A seção de Gênesis 25 que registra a descendência de Isaac traz a importante narrativa bíblica acerca do nascimento dos gêmeos Jacó e Esaú. Mas tão logo o texto bíblico mostra a grande tensão que envolveu os eventos seguintes. Isaac se casou com Rebeca quando tinha 40 anos, mas Rebeca era estéril. Contudo, Isaac orou por ela e Deus fez com que ela pudesse engravidar. Ainda durante a gravidez, assim que os fetos se desenvolveram a ponto de serem capazes de se mover, eles se moveram com muito mais violência do que de costume, de modo que Rebeca teve a impressão de que eles brigavam dentro dela. Ela estava bem ciente de que seu período de gravidez ainda não havia sido concluído. Isso fez com que Rebeca ficasse angustiada. Ela parece ter questionado se havia tanta dor envolvida na gravidez, porque ela deveria permanecer viva. O texto na sequência diz que ela foi consultar ao Eterno para tentar aliviar aquela angústia. Onde, como ela procurou uma revelação divina sobre o assunto, não está registrado. Portanto, não pode ser determinado com certeza. Alguns acham que foi por meio de oração direta ao Eterno. O que pode muito bem ter acontecido, haja vista que em Israel já tiveram mulheres profetisas, além do que o Eterno comunicou com Agar por meio de um anjo. Outros imaginam que ela se dirigiu a um profeta, a Abraão, ao Malquisedeque ou Shem, um costume frequente em Israel posteriormente, 1 Samuel 9, verso 9. Mas não há registro de nenhum profeta a ser consultado na era patriarcal. Então Deus disse a Rebeca que em seu ventre havia duas nações,
Embora um povo fosse mais forte que o outro, a nação menor seria servida pela maior. Quando chegou o dia de Rebeca dar à luz aos gêmeos, a Torá diz que o primeiro menino a nascer foi Esaú. Ele era ruivo e coberto de pelos. Mas o outro menino nasceu segurando o calcanhar de Esaú, por isso foi chamado de Jacó. Nesse tempo, Isaac tinha 60 anos de idade. Gênesis 25, verso 24 ao 26. Esaú se tornou um caçador habilidoso, um homem do campo, ou seja, um homem que vagava pelos campos. Ele era o favorito de seu pai, pois a caça estava em sua boca, ou seja, ele gostava muito. Mas Jacó era um homem íntegro que habitava em tendas. Denota aqui uma disposição que encontra prazer na vida tranquila do lar, em contraste com a vida do caçador selvagem conduzida por seu irmão. Portanto, ele era o favorito de sua mãe. Nesse ponto específico, Isaac e Rebeca falharam como pais. Na sequência, a Torá mostra os esforços de Jacó em querer se apropriar dos privilégios de seu irmão como primogênito. Gênesis 25, dos versos 29 ao 34. A diferença no caráter dos dois irmãos logo se manifestou em uma circunstância singular, que foi um momento decisivo em suas vidas. Esaú voltou para casa um dia do campo bastante exausto, e vendo Jacó com um prato de lentilhas, ainda um prato favorito na Síria e no Egito, ele pediu com veemência para comer um pouco. Daí ele recebeu o nome de Edom. A Torá não deixa claro o motivo, mas aparentemente porque em uma frase ele usou 2 vezes a palavra vermelho, ao pedir com pressa um pouco da refeição. Deixa-me, peço-te, comer dessa coisa vermelha, porque estou cansado. Onde está no português coisa vermelha, se repete 2 vezes a palavra Adom, com o artigo Adom, literalmente o vermelho ou a vermelha. Jacó matou a fome de seu irmão para fazê-lo vender seu direito de primogenitura. A primogenitura consistia na chefia, o governo sobre os irmãos e toda a família. Gênesis 27, verso 29. E o título da bênção da promessa. Gênesis 27, dos versos 27 ao 29. Incluía a futura possessão de Canaã e da comunhão da aliança com o Eterno. Gênesis 28, verso 4. Tais privilégios não tinham importância na opinião de Esaú. Ele se sentia muito satisfeito em desfazer-se de tudo o que implicavam, que somente pudesse obter a satisfação imediata. Ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Com essas palavras, as Escrituras julgam e condenam a atitude de Esaú. A frivolidade com que vendeu a primogenitura a seu irmão por um prato de lentilhas tornou-o incapaz de ser herdeiro e possuidor da promessa divina direcionada a Abraão e à sua descendência. Mas isso não justificou a conduta de Jacó no assunto. Embora não seja condenado explicitamente nesse trecho da Torá, ainda no curso posterior da história, mostra-se que estava errado, pois da mesma forma que ele enganou, ele foi enganado por Lavã.